Olá, tudo bem com você? Espero que sim e ter certeza que vai melhorar. A gente está aqui para analisar uma questão do Enem, né? Essa questão caiu em 2014. Então, olha só, agora é o momento que você tente resolver ela sozinha e aí depois você dê um play para você continuar a escutar o que eu tenho para falar, tá? Então, leia aí sozinho, vê o que você acha, aperta o pause e agora o play. Vamos comigo. O índio era o único elemento então disponível para ajudar o colonizador como agricultor, pescador, guia, conhecedor da natureza tropical e, para tudo isso, deveria ser tratado como gente, ter reconhecido a sua inocência, a alma na medida do possível. A discussão religiosa e jurídica em torno dos limites de liberdade dos índios se confundiu com uma disputa entre jesuítas e colonos. Os padres se apresentavam como os defensores da liberdade, enfrentando a cobiça desenfreada dos colonos. Esse texto introdutório foi tirado de Caldeira, né, a Nação Mercantilista, do ano de 1999. Esse trecho ele se refere a um período colonial e especificamente está abordando a relação entre indígenas e colonizadores na América. No início do texto está dito que o índio era o único elemento disponível para uma série de tarefas e que deveriam ser reconhecidas sua inocência e a sua alma na medida do possível. Vamos lembrar que nesse período a quantidade de europeus que veio, a quantidade de portugueses que veio para cá era muito reduzida. A ideia que trouxe esses primeiros caras para cá era de enriquecimento rápido. Eles não vieram para cá dispostos a um trabalho muito difícil, não. Eles vieram na expectativa de encontrar ouro e metais preciosos, tendo lá exemplo de colônias espanholas, onde havia sido encontrado esses metais. Lembra aí, aqui se estabeleceu um tipo específico de colônia, foi a colônia de exploração. Os caras não vinham aqui para fazer daqui o seu lar, vinham explorar, ponto. Outra questão que está aí, que aparece já nesse texto introdutório, é a questão da alma. O índio tem alma ou não? Pode ou não ser escravizado? Causando aí essa dualidade, essa disputa entre colonos e religião. Esse momento corresponde ao momento das reformas religiosas lá na Europa. É o momento que surge o anglicanismo, o luteranismo, o calvinismo e estão propondo reformas para a Igreja Católica. Como reação a este movimento reformista dos protestantes, a Igreja Católica faz uma contra-revolução, um movimento contra a reforma, contra a revolução não, uma contra-reforma, um movimento contrário a essa reforma. E nesse momento surgem os jesuítas. Os jesuítas é o grupo religioso, Companhia de Jesus, responsável por catequizar, por trazer novas almas para a Igreja Católica, que estava perdendo algumas na Europa. Então, eles eram missionários que buscavam catequizar índios. Ok? Então, olha, as nações católicas estavam ali apoiando essas missões por enquanto não esbarravam nas questões econômicas. É o caso de Portugal. A coroa portuguesa proibiu a escravidão indígena, salvo em casos de guerra justa. Em 1570, isso era proibido aqui, salvo em casos de guerra justa, que era quando podia escravizar os inimigos, das tribos inimigas, as tribos que eram agressivas com relação aos colonos. Nesse caso, então, de guerras, eles poderiam ser escravizados. Então, olha, esse é o momento. Então, entendendo esse momento que o enunciado traz, vamos ver o que a questão pede para a gente. Pede assim, ó. Entre os séculos XVI e XVIII, os jesuítas buscaram a conversão dos indígenas ao catolicismo. Essa aproximação dos jesuítas em relação ao mundo indígena foi mediada pelo quê? Então é para você escolher qual a alternativa que apresenta os meios utilizados pelos jesuítas para converter os indígenas ao catolicismo. O que ele quer de você, quer saber o que foi utilizado na conversão, para aproximar para a conversão. Alternativa A. Ele diz que foi a demarcação do território indígena. Pessoal, dialoguem com a questão, vejam o que é absurdo, o que não pode, e assim a gente vai. Pelo menos se você precisar chutar, você chuta entre menos alternativas. Tá? Demarcação do território indígena só aparece com o Estatuto do Índio em 1973. Tá? Passa a valer, entre aspas, só com a Constituição de 88, com todos os problemas que nós temos até agora. Ah, professor, mas de repente eu aprendi que
né, tinham as missões jesuíticas, e as missões jesuíticas eram um território onde era organizado pela igreja e que lá os índios estavam protegidos, né? De repente essa questão, essa alternativa pode te gerar essa dúvida. Sim, mas aí você pensa, de quem era esse território? Era da igreja. Ou melhor, né, nesses territórios eles passavam por um processo de aculturação, eles deveriam deixar sua cultura para incorporar uma cultura europeia católica. Não é a ideia que traz, né, uma demarcação de território indígena. Demarcação de território indígena é respeito a uma cultura específica. Tá? Então não poderia ser isso, né? Não é isso que está mediando, né, a relação. Alternativa B. Isso foi possível pela manutenção da organização familiar. Bem, pessoal, não dá, né? A Igreja Católica não manteve uma organização familiar indígena. Ela trouxe outra, a europeia. Família nuclear, papai, mamãe e ponto, né? Monogamia, tá? Então não é possível. Alternativa C, valorização dos líderes religiosos indígenas. O contrário, pessoal. Se essa questão tivesse escrita assim, né, utilização dos líderes religiosos, aí você até pode pensar que poderia acontecer. O cara vai lá, compra o líder religioso indígena e a partir daí passa a usar essa liderança a seu favor. Mas não é o que está escrito, está falando que valorizava a religião indígena, os líderes religiosos. Não, é um contrassenso, né? Um está contra o outro nessa relação aí. Os líderes indígenas mantêm ou preservam a sua cultura, não querem a cultura católica, tá? A alternativa D, pessoal, a alternativa D, preservação do costume das moradias coletivas. Próximo da alternativa B, né? Se não pode uma, também não pode essa, tá? Não havia isso, ok? A alternativa E, comunicação pela língua geral baseada no tupi. Cara, foi uma das estratégias utilizadas pela Igreja Católica. A gramatização, como é que é o nome? Sistematização da língua tupi e que vai propor uma gramática para catequizar os índios. Tá? Isso foi feito por Padre José de Anchieta, que virou nome de rodovia aqui em São Paulo. Tá? Eles usavam esse método para poder chegar aos índios. Uma dica legal é que vocês assistam aí o filme A Missão, com Robert De Niro, de 1986. Dá uma boa olhada nisso daí, é bem legal, vale a pena, assistam lá. Pessoal, é isso, a alternativa correta é a alternativa E. Valeu? Queria agradecer também a Marta, aquele beijo. Vamos lá, abraço pessoal, até mais.